Boa noite, irmãos. Está todo mundo aqui? Vocês estão aqui? A cabeça de vocês está aqui também? Ou está em outro lugar? Natan já está pensando na aula amanhã? Deixa a aula de amanhã para amanhã. Uma coisa que eu tenho aprendido do Senhor é isso, de aproveitarmos as oportunidades que Ele nos dá. Às vezes nós estamos em alguns lugares, conversando com algumas pessoas, e Deus começa a falar comigo através de outra pessoa. Para mim, eu preciso pegar o controle remoto e dar pausa no mundo, para ouvir o que Deus está falando comigo. E às vezes nós perdemos essas pequenas oportunidades. Nessa noite o Senhor quer falar com você, quer falar comigo, quer falar com todos nós que estamos aqui. E Ele separou um tempo especial para a gente trazer uma palavra. Esse ano nós estamos falando, nós estamos pregando, nós estamos nos movimentando no sentido de dizer que a igreja precisa resgatar a sua essência. O que é a igreja resgatando a essência? Essência, base, alicerce, centro, o início, a origem. Nós estamos falando este ano todo do movimento da nossa comunidade, da nossa igreja, voltar e se movimentar e olhar e observar para nos voltarmos como era a igreja na origem. E esse mês especificamente nós estamos falando sobre o quê? Obedecer ao ID. Então nós estamos falando no contexto da igreja voltar ao seu início, à sua essência, obedecendo ao ID. E eu entendo que em agosto nós temos a grande oportunidade de vermos dois temas que são praticamente iguais. É quase impossível de você separar a essência da igreja com obedecendo ao ID. É praticamente a mesma coisa. Então nós vamos falar sobre a essência da igreja e sobre o ID. Você trouxe a sua Bíblia? Quantos têm uma Bíblia? Nós vamos ler primeiro Mateus 28. Nós vamos ler sobre o tema do mês, que é obedecendo ao ID. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus 28. Nós vamos ler dois versículos muito conhecidos que falam, acredito que você já leu, já está marcado na sua Bíblia. Mateus 28, versículos 18 e 19 diz assim: E chegando-se Jesus, falou a quem? Os discípulos, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui é o texto do ID, da grande comissão de Jesus. Quando nós falamos obedecer ao ID como tema desse mês, nós estamos falando disso. Jesus chegando aos discípulos dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o conceito do ID. E qual é o conceito da igreja original? Que nós estamos falando da igreja na essência. Quantos aqui estão vindo na escola dominical? Escola dominical, domingo de manhã, 9 horas. Estamos falando sobre a formação da igreja. Se você puder, não falte. É muito interessante entender como era a igreja original. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42. Ele mostra exatamente o que a igreja original, o que a igreja na essência, o que nós estamos tentando resgatar hoje, o que essas pessoas faziam. Atos, capítulo de número 2, verso 42, diz assim:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja aqueles que haviam de se salvar. Parece bem utópico essa igreja nos dias de hoje, né? Mas essa é a igreja essencial. Essa é a essência da igreja. É isso que eles faziam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em todas as almas havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que legal, tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade, e perseveravam unânimes. Unanimidade. Quem encontra unanimidade hoje? A gente encontra unanimidade hoje num casamento? Numa família? Num grupo de 10 pessoas? Agora imagina uma igreja unânime. O que é essa igreja aqui? Essa é a essência da igreja que nós vamos falar nessa noite. Você já pediu para Deus falar com você essa noite? Vamos orar. Deus, estamos aqui, Pai. Estamos entregando, Senhor, o nosso tempo a Ti, Senhor. E te pedimos, Pai, vem falar conosco, Senhor. Vem falar aos nossos corações. Vem falar a minha vida, Pai. Deus, eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso ouvir o direcionamento do Senhor. Porque sem direcionamento, nós estamos andando por caminhos muito vazios, Senhor. Fala conosco, Pai. Direciona os nossos passos. Deus, nos mostra o caminho que o Senhor nos quer hoje. Nos mostra aquilo que o Senhor quer para o nosso coração. Nos mostra o que o Senhor quer para o nosso caráter. Nos mostra o que o Senhor quer para a nossa maneira de pensar. Nos mostra o que o Senhor quer para a maneira de criarmos os nossos filhos. Nos mostra o que o Senhor quer para a maneira de lidarmos com o dinheiro. Pai, nós precisamos de orientação das nossas vidas. E por isso nós estamos aqui, papai. Pai, nós estamos aqui para te ouvir. Coloca a tua palavra no nosso coração. Que a semente seja lançada, guarda essa semente, que ela frutifique no nosso coração, e que os frutos do nosso coração, Deus, eles estejam nas nossas vidas, nos nossos olhos, nas nossas mãos, nos nossos pés, no nosso caminhar. Pai, nós precisamos de orientação do Senhor, porque se não tivermos, estamos indo por caminhos errados. Fala conosco, eis-nos aqui, tira, Senhor, toda a desconcentração das nossas mentes, e nos dá entendimento através do Teu Espírito Santo, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, e para que a nossa vida tenha sentido, Pai. Nós estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns meses atrás eu estava na casa da minha mãe, e eu gosto de ir na casa dos meus pais por 2 motivos. Primeiro, porque eu revejo a minha família, e segundo, porque eu começo a mexer nas minhas coisas antigas. Quem aqui tem esse mau hábito de mexer em coisas velhas? Só eu? Pedro? Amém, Pedro. Tem também, Tiago? Eu gosto disso. Não sei se é saudosismo, não sei o que significa isso, posso perguntar para um psicólogo para entender. Mas eu gosto de pegar cadernos antigos, livros antigos, objetos antigos e começar a revisitar essas situações. E eu cheguei na casa da minha mãe e eu achei algumas coisas engraçadas. Quem aqui já teve um globo? Não a globo, mas um globo. Quem tem aí na casa dos 30, 40, antigamente, lembra que a gente tinha um globo em cima da mesa de estudo? E aí você punha um apoiador assim, e tinha um mapa, e você ficava girando, e tinha o globo que você ficava vendo
a terra inteira e os países. Quem que tinha um globo? Eu tinha um globo, eu adorava o meu globo. E eu cheguei na casa da minha mãe, encontrei o globo velho jogado, e eu comecei a ver aquele globo, eu achei muito engraçado, porque naquele globo tinha a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha que engraçado. Naquele globo que eu tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, era dividido. E eu falei, nossa, esse globo está velho, não sou eu, o globo está meio antigo, desatualizado. E aí eu comecei a folhear os meus atlas. Então eu tenho os livros de geografia, eu peguei o Atlas do Brasil, muito tempo atrás, e estava lá a subdivisão dos estados. Chega lá, você vê lá Goiás, não existia Tocantins. Olha que interessante. Passaram-se 25, 30 anos, a geografia do Brasil mudou. Então mudou o globo, mudou a geografia do Brasil. E outra coisa que mudou também é quando eu começo a ver as minhas fotos. Eu vejo as minhas fotos na infância, como eu era. Hoje encontrei a Luzanira, obrigado Luzanira. Luzanira falou que viu uma foto minha no Facebook, na época que eu entrei na empresa que eu trabalho, há 15 anos atrás, que eu não mudei muito. Obrigado Luzanira, mas eu acho que eu mudei um pouco. Eu vejo as fotos de quando eu tinha 10, 12, 14 anos, e eu percebi que não é só a terra que muda, não é só o Brasil que muda, mas as pessoas também mudam. E olha que engraçado, os objetos também mudam. Lá na casa da minha mãe tem um apoiador de telefone. Não sei se vocês lembram, antigamente o telefone tinha aquela cordinha, os mais novos não conhecem. Mas quando você queria ficar falando muito tempo com as pessoas, você põe o telefone e tinha um apoiador de cabeça. Então na casa da minha mãe tinha um apoiador de cabeça de telefone. E eu olhava para aquilo e falava, nossa, a terra muda, as pessoas mudam, os objetos mudam. E não somos só nós que mudamos não. Tem aí, Thiago, quero mostrar para vocês algumas pessoas que também mudaram. Aí, ó. Quem é essa pessoa? Essa pessoa aqui tinha 15 anos no dia dessa foto. Quem é? Vai lá, Thiago. É ele mesmo. Ele mudou, não é mais a mesma pessoa, mas está aí. E essa próxima, quem que é? Ó, muito bem, Natan. Até o Filemon conhece. Pode passar, Thiago. Quem que é essa pessoa? É a nossa presidente Dilma Rousseff. Passa mais um, Thiago. E aí? Mudou ou não mudou? Mudou. Quem é? É ele. 15 anos atrás? 20 anos atrás? 21 anos atrás. O Thiago também mudou, a Dilma mudou, o Pelé mudou. Quem mais? Vamos ver quem mais. Esse aí, Natan, não é você. Oh my God. Esse aqui, quem sabe, é o ser humano que mais mudou que eu conheço. Como o Thiago falou, esse aqui é a pessoa que eu mais vi mudar a feição no dia a dia. E o próximo, Thiago? Esse eu duvido que alguém saiba. Quem é essa pessoa que está sentada nessa cadeira? Quem sabe mais magrinho? Estela. Quem que você acha que é essa pessoa? Andréia. Quem parece? Pedro? Passa para a próxima, Thiago. É ele mesmo. Quem sabe 20 ou 30 anos atrás, o pastor Justino também mudou. Volta, Thiago, para o pessoal ver. Olha só. Quem sabe há uns 30 anos atrás? 40 anos atrás. A terra mudou, o Brasil mudou, os objetos mudaram, o pastor Justino também mudou. Pode passar, Thiago. E eu quero falar também, pode continuar, Thiago, vai ter uma parte que eu vou usar. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre mudanças. Mudanças. Pode deixar a projeção, eu vou falar um pouquinho sobre ela também, tem uma parte aqui. Irmãos, a indústria muda. A indústria de carros muda. Não sei se você sabe, mas quando os carros começaram a ser desenvolvidos, existia um homem chamado Henry Ford, meu xará, o criador da Ford. Ele chegava para as pessoas e falava assim: você pode comprar qualquer cor de carro, desde que ele seja preto. Ó, que legal! Você pode comprar qualquer tipo de carro, desde que ele seja preto, qualquer cor, desde que ele seja preto. Isso aqui é a opção, né? Hoje em dia você tem preto, amarelo, branco, roxo, rosa, azul, do jeito que você quiser. A indústria muda, os produtos mudam,
as pessoas mudam, a terra muda, a geografia muda, as instituições mudam. Ou não mudam? As escolas hoje em dia são iguais às escolas que a gente estudava? São totalmente diferentes. Polícia. Quer ver a instituição que mais mudou do que polícia? Eu não sei quem postou no Facebook esses dias do camburão da polícia. Quem lembra do camburão da polícia? Era só um camburão e um tipo de polícia. Hoje a polícia tem várias subdivisões, tem várias áreas de trabalho. Então tudo está mudando. E a igreja, ela não sai deste mundo, desse cenário. Quando você olha a igreja na essência, ela tinha uma configuração. E a igreja de hoje mudou. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a mudança da igreja. A igreja do século I e a igreja do século XXI. A igreja de Atos e a igreja que nós vivemos hoje. Então, quando nós pensamos na igreja de Atos do século I, que nós lemos, o que era pregado nessas igrejas que nós lemos? O que era ministrado nessa igreja que nós lemos? O que era falado nessa igreja? Aqui em Atos, abra comigo em Atos, de novo. Vamos lá, tem um comparativo aqui bem legal. Olha lá, a igreja, pode ir, Thiago, no século I, nós vamos falar de 8 aspectos dessa igreja. Primeiro, onde ela se reunia, quando ela se reunia, o que ela ensinava, o que ela pregava, o que ela formava, para quem ela olhava, o que ela seguia e o que acontecia com essa igreja. Pode passar, Thiago, nós vamos falando um por um. Onde essa igreja se reunia? Essa igreja, ela se reunia em casas, nos cenáculos. Não sei se vocês sabem, mas cenáculo era a parte superior de uma casa. As casas antigamente, elas eram casas térreas, e eles moravam em regiões desérticas. Então no calor era muito quente. Então o que eles faziam na parte superior? Eles faziam uma construção superior que se chamava cenáculo. Então as pessoas se reuniam dentro das casas, no verão nos cenáculos e no inverno nas áreas de baixo. Então a igreja se reunia nos cenáculos. Quando elas se reuniam, que nós lemos? Todos os dias. Atos capítulo número 2, verso 44. Estavam todos os dias nas igrejas. E o que eles ensinavam? O que se pregava? Se pregava a doutrina do Senhor. Para a gente entender o que é doutrina, a gente tem que pensar que no momento ali da primeira igreja, não existia isso aqui, ó, Novo Testamento. Não existia. O Novo Testamento estava sendo escrito ali. O que eles tinham de acesso à informação? O Antigo Testamento. Então eles ensinavam a doutrina e as revelações do Antigo Testamento. Eles ensinavam o que a palavra falava lá no Velho Testamento. O que eles pregavam? O que era pregado naquela época? Se pregava sobre o reino de Deus. Se pregava sobre a crucificação de Jesus. Por quê? Porque a crucificação de Jesus era um evento muito próximo à igreja de Atos. E se pregava sobre conversão. O que essa igreja formava? Discípulos. Discípulos. Pessoas que ouvem, aprendem e repetem. Isso é a definição de um discípulo. Uma pessoa que aprende e repete aquilo que está fazendo. Para quem essa igreja estava olhando? Para Cristo. O que ela seguia? Ela seguia literalmente o ide de Jesus. E o que acontecia com essa igreja? Salvava vidas e crescia. Mas, como acontece com pessoas, instituições, geografia, países, a igreja mudou. Como está a igreja no século XXI? Onde as igrejas se reúnem? Em templos. Quem sabe megatemplos.
ou outros lugares maravilhosos. Quando a igreja se reúne só aos domingos, às vezes às quartas, às vezes às sextas, mas aos domingos é o dia de ir na igreja. O que as igrejas de hoje em dia estão ensinando? Será que as igrejas de hoje em dia estão ensinando os mandamentos do Senhor? Ou está sendo pregado um evangelho meio que conveniente? Um evangelho meio segundo os nossos dias de hoje? É muito normal nós ouvirmos a versão do evangelho aos dias de hoje. Algum tempo atrás a minha esposa chegou para mim e falou assim: olha, tem duas irmãs que estão bravas comigo, dizendo que eu sou muito dura e muito rígida. Eu falei: por quê? Não, porque eu falei para eles que sexo antes do casamento é pecado. Mas como assim? Nos dias de hoje, século 21, sexo antes do casamento é pecado? É pecado, irmãos, está aqui, é Bíblia, é ensinamento de Deus, é o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós em relação ao sexo é sexo após o matrimônio, é o leito sem mácula, é isso que Ele nos ensina. Mas o evangelho conveniente dos dias de hoje fala: não, tudo bem, se é amor, é amor. Vocês vão se casar mesmo, mas é amor. É um evangelho meio que voltado ao que as pessoas querem ouvir. Homossexualismo. O que a Bíblia fala de homossexualismo? Ela é clara. Deus é contra o homossexualismo. Deus criou o homem homem e a mulher mulher. Só que já existe igreja de homossexuais que pregam um evangelho conveniente, uma coisa meio... Deus ama o homossexual, Deus tem amor, mas não aceita o homossexualismo. O que as igrejas têm pregado? Um evangelho meio que conveniente, que não faz as pessoas mudarem de atitude, que não faz as pessoas se converterem. A igreja tem mudado. O que nós ouvimos muito pregar nas igrejas? Bênçãos. Antigamente se pregava mais o quê? O reino de Deus está chegando, o reino de Deus vai se cumprir, os dias vão acabar, e cada um escolhe seu destino eterno. Hoje que nós ouvimos, Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus vai mudar, amém. Deus pode fazer tudo isso nas nossas vidas. Mas existe uma música de hoje em dia que canta que agora é só vitória. Quem já ouviu? Agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Eu quero vitória, cadê minha vitória? Agora é só vitória, os problemas acabaram, é só vitória. E a gente sabe que a nossa vida não é só vitória. Tem vitórias para nós. Deus tem vitórias em todas as áreas das nossas vidas. Mas a nossa vida não é só de vitórias. O que ela tem formado? O que a igreja hoje em dia, com esse evangelho conveniente, pregando bênçãos, o que ela está formando? Está formando um monte de crente, nós que cremos, que somos só ouvintes. Está formando uma geração de pessoas que querem ouvir e continuar sempre ouvindo. Para quem que essa igreja está olhando? Para si, só para si. Porque Deus tem que resolver os meus problemas, porque é a minha situação, porque é a minha família, porque é o meu dinheiro. São pessoas que olham só para a redondeza da sua realidade e não conseguem olhar para o mundo que existe ao nosso redor. O que essas pessoas estão seguindo? O vinde a mim, é para mim, eu quero, recebo, bênção do Senhor é para mim. E a consequência de tudo isso, do que acontece, tem ali um monte de ponto de interrogação, que eu achei uma pesquisa na internet. Pode passar, Tiago. Muito legal. Essa pesquisa, ela fala um pouquinho da realidade das igrejas no mundo. Pew Research Center é um órgão nos Estados Unidos, em Washington, que fez uma pesquisa de 1910 a 2010 para a realidade do número de cristãos no mundo. O que aconteceu com os cristãos nos últimos 100 anos? O percentual de cristãos no mundo caiu de 35% para 32% da população mundial. Lógico que em 100 anos, de 1910 a 2010, a população cresceu e muito. O número de cristãos cresceu e muito. Só que se você pegar em 1910
100 pessoas, de um grupo de 100 pessoas, existiam 35 cristãos. Hoje existem 32 cristãos. Como é que você mistura essas duas informações, deste quadro em cima e dessa informação aqui embaixo? O que tem de comum? Eu fiquei olhando para tudo isso, e esse quadro e essa frase, eles conversaram comigo. Essa mudança nas pessoas, na geografia, na igreja, nas instituições, e essa nova realidade de cristãos no mundo. Irmãos, é legal esse estudo porque ele fala que, por exemplo, na Europa, a Europa tinha em 1910 mais de 90% da população cristã. Hoje ela tem menos de 70% de pessoas cristãs. Primeiro lugar do mundo que mais cai o número de cristãos, Europa. Segundo, Estados Unidos. Vocês sabiam que na Nigéria tem mais cristãos do que na Alemanha? Olha que interessante. Isso dá um bom estudo, né? Quem são os missionários que foram para a Nigéria e fizeram isso? Você sabia que no Congo tem mais cristãos do que no Chile? É interessante, essas informações são informações interessantes, mas quando você cruza essa mistura da igreja original para a igreja de hoje, para a realidade do número de cristãos que existe no mundo, a conclusão que eu consigo chegar é que a igreja está perdendo o foco do ID. O ID tem perdido a prioridade das nossas igrejas. Sabe quando uma coisa é prioridade na sua vida? Quando você pensa todo dia, você faz todo dia, você se envolve com aquilo todo dia. Por exemplo, se seus filhos são prioridade na sua vida, todos os dias você está o acompanhando, olhando a alimentação, olhando a educação, todos os dias você está envolvido com isso. Será que o ID ele é tão importante para nós hoje em dia? E quando eu falo de igreja, que não tem mais o foco no ID, eu estou falando igreja, mas eu estou falando comunidade Bethesda, eu estou falando de nós que estamos aqui, e eu estou falando de mim. Será que o ID, para mim, é algo importante? Será que o ID é algo valoroso na minha vida? Passa para o próximo, para mim, Tiago, que eu vou fazer 3 perguntas, e sobre essas 3 perguntas nós vamos encaminhar nessa noite. Por que é que nós deixamos de priorizar o ID? Por quê? O que temos feito quando alguém nos chama para o ID? Como nós temos reagido aos chamados do ID? E o porquê nós precisamos voltar para o ID? Primeira pergunta: por que nós deixamos de priorizar o ID do Senhor? Irmãos, você acha que o ID do Senhor tem o mesmo significado para você do que tinha para Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Mateus, Tadeu, todos os discípulos? Ele tem a mesma substância, consistência, importância, tem o mesmo peso que tinha para aqueles homens? Pensa numa pessoa que você gosta muito, admira demais, ou uma pessoa que foi muito influente na sua vida, não sei se está vivo ou se já se foi. Pensa nessa pessoa que para você representa uma pessoa muito importante e que influencia a sua vida. Pensou? A maioria de nós vai pensar nos nossos pais, mas você pode ter algum professor, alguém que é uma pessoa muito importante na sua vida. Pensa um pouquinho. Aí você está com essa pessoa chega para você e fala assim: ô Carla, eu vou ali e já volto, eu vou morrer, e depois que eu morrer eu volto para conversar com você. Você ama essa pessoa, você fica muito triste que essa pessoa vai embora, mas você está tranquilo porque ela falou que vai voltar. Então essa pessoa vai, ela ressuscita, e você sabe que na última vez que você vai encontrar essa pessoa pessoalmente, ela chega e ela fala uma coisa para você: pessoa mais importante na sua vida, mais influente em relação ao seu caráter. Ela chega no último momento da sua vida e ela te fala uma última coisa, e ela fala: ide e pregai o Evangelho.
será que essa palavra teria peso na sua vida? É isso que aconteceu com Pedro, Tiago, João e André. Filipe, Mateus, Tadeu, Tiago, Tomé, Simão, Bartolomeu e depois Matias. É isso que aconteceu com aqueles homens. A pessoa que era mais importante para a vida deles era Jesus. Jesus era a grande referência para eles. E quando Jesus ressuscitou, a última palavra que Jesus deixou para eles foi: ide e preguem o Evangelho. Irmãos, eu olho para esses homens e eu fico pensando, homens que estavam latejando pelo ide, que acordavam de manhã tomando café pensando no ide, que eles iam para a escola pensando no ide, que eles iam para onde eles tiverem que ir pensando naquilo que aquela pessoa tão importante tinha dito. Era importante, tinha peso, era o que significava a vida deles, era o motivo do dia deles, era aquilo que eles respiravam, era a água que eles bebiam. O id era a movimentação do corpo dele, é para isso que eles existiam e viviam. Quantos aqui já ouviram falar de um escritor chamado Rick Warren? Rick Warren escreveu um livro fantástico que você conhece, Uma Vida com Propósito. Fantástico esse livro. Se você ainda não leu, leia. E o Rick Warren, ele fala no livro dele que quando ele estava com o pai dele, a pessoa que era referência na vida dele, que ele mais amava, que era a pessoa que o levava a fazer as coisas, era o pai dele. E o pai dele era um pastor no interior dos Estados Unidos, e que a movimentação do coração do pai dele era ganhar almas para Jesus. E nos últimos dias daquele homem, esse homem estava muito doente, ele estava numa cama, deitado na cama, passou alguns dias ali acamado, e no último dia de vida do pai dele, ele sabia que ele estava morrendo naquele horário. Ele começou a falar: eu preciso salvar mais uma pessoa, só mais uma pessoa, eu preciso levar mais uma pessoa. E aquele homem levantou da cama e falou: eu preciso alcançar só mais uma pessoa. E o filho pegou na mão do pai, sabia que o pai não conseguia, e o pai falou para o filho: filho, só mais uma pessoa. E se você perguntar para o Rick Warren hoje o que ele faz da vida, ele vai falar para você: só mais uma pessoa. Aquilo move o coração daquela pessoa. Ele é movido por isso, ele é movido por algo que é importante. Eu estava lendo ontem sobre o primeiro missionário do mundo que foi para a China. Ele era um inglês, o nome dele é... O nome dele é Hudson Taylor. Primeiro missionário do mundo que foi para a China, 1800. Largou tudo na Inglaterra e foi para a China, com um único objetivo: cumprir o id. Esse homem viveu uma vida terrível na China, passou por todos os sentimentos tristes que você pode imaginar: depressão, solidão, abandono. Ficou abandonado na China. Começou um ministério de evangelismo na China. Quando esse homem morreu, 1800 missionários estavam na China, levando a palavra de Deus e convertendo pessoas. Será que o id de Jesus era importante para esse homem? Nós temos aqui, uma pessoa que se move pelo id de Jesus. Eu não o conheço, mas eu recebi esse folheto. Pastor Luciano, esposa Andréia e filha Gabriela chegaram ao Guiné-Bissau dia 21 de agosto de 2000, para iniciar a missão das igrejas de Cristo na Guiné-Bissau. 15 anos atrás, foram para o Guiné-Bissau. Você sabe onde fica o Guiné-Bissau? Nem eu sabia. Não peguei meu Globo, fui na Google, que é mais fácil achar o Guiné-Bissau. Mas o Guiné-Bissau fica na África, e é um dos 4 países mais pobres do mundo. Sabe qual é a expectativa de vida de uma pessoa no Guiné-Bissau? Quantos anos uma pessoa que nasce vive normalmente no Guiné-Bissau? 40 anos. De cada 1000 crianças que nascem no Guiné-Bissau, sabe quantas morrem antes dos 5 anos? 200. De cada 10, 2 vão morrer antes dos 5 anos. Esse homem, você acha que ele entendeu o que é o id de Jesus? Em 15 anos, ele já conseguiu, através do Espírito Santo, fundar
5 igrejas, 3 pontos de pregação, 400 pessoas convertidas ao Senhor. Porque deixamos de priorizar o ID? Porque o ID, ele é algo secundário nas nossas vidas no dia de hoje. Porque não é tão importante. Não é a água que nós bebemos, não é o ar que nós respiramos. Porque nós estamos sempre empurrando para o momento futuro, ou terceirizando para outras pessoas este mandamento que Deus deu para cada um de nós. Segunda pergunta: o que temos feito quando alguém nos chama para o ID? Sabe, tem 2 coisas que a gente tem feito quando alguém nos convida para o ID do Senhor. Primeiro, nós protelamos o ID. Sabe o que nós falamos? Não está na hora. Quando eu resolver o meu problema financeiro, eu vou poder apoiar essa obra. Ou, quando eu resolver os meus problemas com a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, os meus tios, os meus primos, os meus cunhados, os meus vizinhos, quando eu resolver a minha situação, eu vou. Calma, espera um pouquinho, eu só vou terminar a minha faculdade aqui. Quando eu terminar a minha faculdade, eu vou me envolver mais com a obra do Senhor. Calma, quando esses problemas, essa minha dificuldade de saúde, eu resolver esse meu problema de saúde, eu vou conseguir visitar os doentes no hospital. Sabe o que é tudo isso? Mentira. É mentira. Os problemas das nossas vidas nunca vão acabar. Quem aqui já viu aquele filme antigamente dos Gremlins? Eu adoro esse filme. Quem lembra do filme dos Gremlins? Só o Pedro. Pedro, acho que ele tem a mesma idade, Pedro. O filme dos Gremlins contava a história de uns monstrinhos verdes, que a pessoa queria matar os Gremlins, porque os Gremlins destruíam tudo. Mas quando você jogava água nos Gremlins, eles multiplicavam. Então toda hora uma pessoa estava tentando matar um gremlin, via alguém, jogava água e eles multiplicavam. Então, os problemas das nossas vidas são assim. Eles fazem fila na porta da minha casa, na porta da sua casa, na porta da igreja, na porta da vida de todo mundo. Quando sai um problema, vem outro. Quando sai um problema, vem outro. Acabou o problema com o filho, vem com o vizinho. Acabou com o vizinho, vem com o emprego. Acabou com o emprego, vem com o dinheiro. Acabou com o dinheiro, vem com a saúde. E eles vão rodando, e a gente fica falando assim: quando eu passar isso eu vou. Quando eu passar essa muralha, esse problema eu vou. Eu cumpro o ID quando eu sair da minha faculdade. E a gente vai passando, e a gente vai protelando. A primeira resposta que a gente dá para o que nós temos feito quando alguém nos chama no ID é: quando eu fizer isso, eu vou. E a gente precisa aprender que o grande segredo da vida é a gente começar a fazer o ID independente daquilo que nós estamos vivendo. Independente daquilo que você está vivendo, Deus não fala assim: ide quando você tiver dinheiro. Não é isso. Jesus está dizendo: ide agora, do jeito que você está, com aquilo que você tem. Aliás, Jesus fala para os seus discípulos para eles não levarem nada. Vocês vão e não levam nada. Porque o grande segredo não é o que você leva, o que você tem, o que você vive. O grande segredo é você ir. Nós vamos protelando até esse grande dia. E esse grande dia do fim dos nossos problemas, do fim das nossas situações, ele nunca vai chegar. Aliás, ele vai chegar um dia, o dia que o Senhor vier, o dia que o Senhor voltar. Neste grande dia, sim, todos os problemas se acabarão. Mas nesse grande dia, já é tarde o ID. O ID já foi, já acabou, já era o momento. Você teria que ter feito o que você não fez. Então nós precisamos aprender o ID, a fazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, a cumprir aquilo que o Senhor tem para a sua vida hoje, diante daquilo que você está vivendo. Precisamos nos mover no ID, na nossa realidade. Não vamos mais protelar. Vamos começar o ID do Senhor da maneira como nós estamos. E a segunda coisa que nós fazemos quando alguém nos chama para o ID, além de empurrar para o futuro, sabe o que é? É associar o ID a um momento específico.
ou criar uma forminha para esse ID. Por exemplo, nós damos um formato para o ID. O ID do Senhor, ele não é uma coisa momentânea, pontual. Por exemplo, que nem eu falo para o meu filho: filho, vai até o seu quarto, arruma o seu quarto, porque eu quero o seu quarto organizado. Então esse ID que eu dou para o meu filho é uma coisa momentânea. Ele vai para o quarto dele, arruma as coisas dele e acabou o ID dele. Ele pode voltar. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas o ID de Jesus, ele não é uma coisa pontual, momentânea, circunstancial, que você vai, faz e acabou. O ID do Senhor não é uma viagem missionária para a Amazônia. Nós tivemos um grupo que foi, algum tempo atrás, para a Amazônia. Nós somos em 10 pessoas, nós fomos, fizemos o ID e voltamos. Mas o ID não é aquela atitude de ir e estar ali. Não é uma coisa momentânea que tem fim. Não é uma coisa que acaba. Sabe por que nós pensamos o ID como uma coisa momentânea? Porque nós pensamos religião como uma coisa fechada. O nosso pensamento de relacionamento com o Senhor, ele está limitado a isso aqui, ó. Nós colocamos o Senhor dentro de um dia, nós colocamos o Senhor dentro de um horário, nós colocamos o Senhor através de uma pessoa, e achamos que a relação com Deus, ela se dá no domingo, através do pastor, na hora que nós estamos dentro da igreja. E não é isso que o Senhor tem para nós. O Jesus morreu numa cruz para nos ensinar que todas as pessoas têm acesso a Deus. E não é uma pessoa, não é um pastor, não é um bispo, não é um missionário, são todas as pessoas. Não é um lugar, uma igreja, não é, é onde você está. Não é um dia, não é no domingo, é na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, são todos os dias. Nós colocamos o ID dentro de 4 paredes e achamos que o ID do Senhor é aqui. Tem uma versão, eu estava lendo um texto original da Bíblia, que diz que uma das traduções do verbo ir, do grego para o português, ele pode ser entendido como o verbo indo. Então quando você lê lá em Mateus 28, portanto, ide e pregai o Evangelho, ele também pode ser lido como ir. Quando você está indo, pregue o Evangelho. E existe uma diferença muito grande entre ide e indo. Porque o indo, nós estamos o tempo inteiro, nós estamos indo. O que Jesus está falando é que você pode fazer a sua missão aonde você estiver indo. Fazendo o que você está fazendo. Nós restringimos o ID do Senhor a um momento, quando o Senhor fala para nós que nós devemos cumprir a nossa missão enquanto nós estamos indo. Por que precisamos voltar a priorizar o ID? Por que é importante nós voltarmos a pensarmos no ID? E estamos há um mês inteiro falando sobre o ID. Primeiro, e mais importante, porque é o que Deus espera de nós. Na onisciência de Deus, quando Deus criou a sua vida, quando Deus pensou na sua existência, Ele colocou um motivo e uma razão pelo qual você está aqui hoje. E você sabe por que você está aqui hoje? Deus colocou uma razão para você. Existem pessoas, situações que Deus colocou na sua vida, que Ele preparou para você. É você que vai vivenciar isso. E Ele espera que você haja da maneira como Ele te criou. Você foi criado com um objetivo. Você tem uma missão. Você não está passando por este mundo por acaso. Você não está aqui para assistir um jogo do Corinthians. Não é isso. Você não está aqui para deixa a vida me levar. Você não está aqui nessa vida de passagem para aproveitar a sua vida. Não. Deus te criou por um motivo. Você sabe por que Deus te criou? Você já perguntou para Ele? Deus, por que o Senhor me criou?
Para que eu existo? Por que precisamos voltar para o ID? Porque é isso que Deus espera de nós. No dia em que tudo estiver consumado e o reino de Deus chegar, Deus vai perguntar para você: você cumpriu a missão que eu te designei? Será que nós temos cumprido a missão para a qual nós existimos? Deus está esperando isso de nós. O que eu mais gosto de Deus é que Ele não nos pega pelo pescoço, não nos faz como um cachorro que você pode pegar e falar: não é aqui, é lá, não é isso que eu quero, é aquilo. Deus fala: se você quiser fazer isso, tudo bem, mas a minha vontade é que você vá salvar pessoas, é que você vá evangelizar pessoas, é que você vá abraçar pessoas, é que você vá amar pessoas, é que você vá alimentar pessoas, é que você vá orar com pessoas, é que você vai fazer o que Deus planejou para a sua vida. Ele não nos empurra, Ele não nos pega e nos manda. Ele fala assim: se você quiser ir, você vai, mas é isso que eu quero que você faça. É isso que Deus nos chamou, para o ID. E o mais bonito disso é que quando nós entendemos e fazemos isso, sabe por que nós precisamos voltar a priorizar o ID? Porque nós encontramos o sentido das nossas vidas. Isso que é o mais legal. Não sei se você já sentiu isso, mas sabe aquela coisa que você faz que te dá uma alegria muito grande? Não estou falando de pecado, estou falando de coisas de Deus. Sabe aquelas coisas que você realiza para o próximo, que você faz pelo outro, que você faz pelo Senhor, que você faz sorrindo e você volta para casa cantando? Esse é o ID do Senhor. O ID do Senhor, Ele traz sentido para a nossa existência. Ele nos dá a razão de acordar de manhã e falar: nossa, que alegria. Ele acaba com depressão, Ele acaba com tristeza, Ele acaba com infelicidade. Quando nós estamos cumprindo o ID do Senhor, nós entendemos o porquê nós existimos e traz sentido às nossas vidas. E para exemplificar tudo isso que nós falamos nessa noite, eu queria convidar um personagem que eu gosto muito da Bíblia. Para mim, um dos grandes personagens da Bíblia, mesmo sendo muito pouco comentado. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23. Tem um personagem que ele é citado poucas vezes na Bíblia, mas que eu gosto demais dele, porque ele me ensina sobre o ID. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, verso de número 50. Ele é um personagem bíblico que não está classificado como os grandes heróis da Bíblia. Não é Moisés, não é Isaías, não é Daniel. Ele é um personagem pequeno da Bíblia e me ensina que pequenos personagens da Bíblia podem ser como a gente pode ser. Lucas 23, 50 diz assim: e eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e o colocou num sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto, e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. José de Arimateia, para mim, é um dos grandes exemplos da Bíblia de homem que entendeu o que era a ID do Senhor. Quem era José de Arimateia? Era um cristão que viveu na época de Jesus. E ele está inserido na história de Jesus no momento da crucificação. Quando Jesus foi crucificado, teve um homem que chegou lá para Pôncio Pilatos e falou: Pilatos, eu queria a honra de tirar o corpo de Jesus da cruz e colocá-lo, embalsamá-lo e colocá-lo numa cova. Quem foi esse homem? Foi José de Arimateia. José de Arimateia era um homem rico. José de Arimateia era um homem importante.
A Bíblia fala que José de Arimateia era um homem justo e bom. José de Arimateia era um homem que era membro do Sinédrio. José de Arimateia era um homem que tinha status. José de Arimateia era um homem que tinha posses. José de Arimateia era o homem que nós gostaríamos de ser. Bem-sucedido, com status, rico, com posses. Naquela época, ter um lugar, uma caverna, um sepulcro, era só para pessoas ricas. José de Arimateia tinha o seu sepulcro, não só o seu sepulcro da sua família, como ele era tão rico que ele comprou um outro sepulcro novo para colocar Jesus. E a Bíblia fala que José de Arimateia era um homem que era cristão, e ele vivia o cristianismo dele escondido, um cristianismo meio que com medo de ser descoberto, para não perder tudo aquilo que ele tinha. Porque naquela época, se você era descoberto como um cristão, você era perseguido por Roma. Muitas coisas suas seriam retiradas. Então José de Arimateia era um cristão meio que, mais ou menos, meio que escondido. Era um cristão meio em casa na rua não é. É um cristão meio na igreja mas no trabalho não é. É um cristão meio misterioso, que ninguém sabe se é ou se não é. Mas chegou um dia na vida dele que aquele homem teve que se posicionar. E esse dia foi o dia da morte de Jesus, onde ele chegou para o governador e falou: Pôncio Pilatos, eu sou cristão, eu amo esse homem crucificado e eu quero dar um enterro digno para esse homem. Esse homem está dizendo assim: o que vocês fizeram foi errado, vocês não deveriam ter matado Jesus, ele não merecia morrer naquela cruz. Eu sou cristão e eu vou enterrá-lo como cristão. O que ele está dizendo é: vocês estão errados, vocês não deveriam ter feito o que vocês não fez, o que vocês fizeram, e eu estou disposto a perder tudo o que eu tenho pela obra do Senhor. E a palavra do Senhor não diz, mas a história diz que depois dessa atitude de José de Arimateia, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Cristão, depois daquela época, preso, tirou todos os bens daquele homem. José de Arimateia foi preso. Sabe o que José de Arimateia fez quando ele saiu da cadeia? Virou um missionário. Foi para a França, foi para a Espanha, abriu uma das primeiras igrejas na Inglaterra e seguiu o ID de Jesus. Essa história pós-bíblica de José de Arimateia são estudos, eu não sei se é verdade ou não, mas ele concorda com aquilo que o meu coração pensa, que quando nós tomamos uma posição como cristão das nossas vidas, quando nós mudamos a história da igreja onde nós estamos, quando nós voltamos para a essência, quando nós entendemos o ID do Senhor, a nossa vida muda, as nossas atitudes mudam, o nosso olhar muda, e nós voltamos para a essência da igreja. A conclusão da palavra dessa noite é que nós temos um convite que é dado pelo José de Arimateia a iniciarmos o ID das nossas vidas. É um convite para nós voltarmos a priorizar o ID das nossas vidas. Saibamos que amanhã, quando nós estivermos indo, lembre do indo. Pegue Mateus 28, em vez do ID, coloque indo. Escreve indo para você lembrar disso. E lembre-se você amanhã de manhã, que quando você estiver indo para qualquer lugar, estou indo para o meu trabalho, estou indo lavar roupa, estou indo para a minha escola, estou indo buscar os meus filhos, aonde eu estiver indo, eu preciso cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força. A palavra diz que quando Jesus chegou para os discípulos e falou assim: agora é o seguinte, vocês vão, ele falou: antes de vocês irem, vai vir sobre vocês o Espírito Santo, e o Espírito Santo dará poder para vocês serem as minhas testemunhas. Que nessa noite o Espírito Santo traga poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que amanhã, quando nós estivermos indo para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, que nós voltemos e comecemos a pensar novamente no ID do Senhor, no indo do Senhor. Enquanto você está indo, leve a palavra do Senhor. Saia do oculto, saia dessa vida oculta de cristão.
Pegue uma Bíblia. Se você fala assim, eu tenho vergonha, eu não sei falar, ore e pede para Deus. Não existe alguém nessa igreja aqui mais envergonhado do que eu era. Não tem ninguém. Só de ver na cara de vocês eu percebo que ninguém era tímido como eu. Isso não vem de mim, vem do Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo te capacitar e cumpra o chamado de Deus para a sua vida.